estou muito feliz. Essa leva de restaurações, de cópias restauradas, de clássicos do cinema brasileiro. E não estou falando nem de clássicos lá muito das antigas, não, porque a gente tem sempre essa questão, às vezes o clássico é só aquele filme, sei lá, de que década, também, obviamente. A gente teve agora, por exemplo, o Saneamento Básico, o filme, é um filme considerado recente, que ganhou uma cópia restaurada também. E agora o Iracema, uma transamazônica, volta aos cinemas, essa cópia restaurada. Esqueci de tirar o som do trailer, perdão. Estava metralhadora aqui acontecendo. Gente, é o barco. É o barco, gente. Esse barulho era o barco. Amo. Aqui é o programa real, o programa da vida real, gente. Próximo Iracema tá... barco. É um filme que foi censurado pela ditadura, voltando aos cinemas. Eu tô doido, eu não vi essa cópia restaurada ainda. Flávia Guerra ficou nessa missão de assistir aí Iracema, completando 50 anos, é isso, Flávia? 50 anos. Incrível, né? Iracema... gente, eu começo a falar, me deslumbro aqui, eu sou suspeita para dizer qualquer coisa de Iracema, mas é isso. Iracema, ele foi dirigido pelo Jorge Bodansky, né, e pelo Orlando Senna, como um projeto da TV alemã. Por quê? Porque o Bodansky, pai, entre outras coisas, né, de grande Laís Bodansky, ele tem uma história no jornalismo, fotógrafo, documentarista, fazia muitos trabalhos para a TV alemã, e nasceu como esse projeto para a TV alemã. Só que aí o que aconteceu? Ele se tornou esse filme, filmado em 16mm, porque o Orlando Senna e o Bodansky foram percebendo tudo o que estava acontecendo na Amazônia. Pensa que era em plena ditadura militar, quando o filme foi rodado, né? E meio para o final ali dos anos 60, e ele foi censurado na década de 70. No Brasil, ele só estreou em 80, no Festival de Brasília, onde ganhou vários prêmios, e depois 81 em circuito. Mas o que ele estava percebendo? A Transamazônica rasgando a Amazônia, trazendo nesse processo, né, imposto de desenvolvimento, do modelo de desenvolvimento que o governo militar trouxe, muitos problemas. Para começar, as queimadas, que o Bodansky sempre fala, eu sabia que estava tendo, mas não tinha dimensão. A questão dos povos indígenas e povos ribeirinhos da Amazônia. A questão social. Então, tudo isso unido fez o que a Amazônia é hoje. Essa cópia 4K restaurada com os materiais originais que estavam na Alemanha, alguns outros trechos que também partiram aqui do Brasil, esse projeto comandado, né, pela Cinemateca Brasileira também, para trazer essa obra linda, tinindo, bonita, para a gente assistir no cinema. E o interessante, além do formato, né, que a gente ama uma cópia restaurada, é o que o Bodansky vai falar agora no papo. Esse filme continua muito atual, porque ele acompanha a viagem do Tião Brasil Grande, né, que é o Paulo César Pereio, que está deslumbrado, que Deus, que nada, bonito é meu caminhão, o milagre não é a natureza, né, porque logo no comecinho ali do filme tem uma pessoa ali, ele não é, acho que ele trabalha com comércio ali, ele fala, olha essa natureza, esse rio, a mãe natureza, que coisa linda, ele, que mãe natureza, bonito é meu caminhão, a estrada, não sei o que, ele está deslumbrado com esse processo do milagre econômico, da Transamazônica. Mas aí ele mesmo viajando, ele vai vendo todos esses problemas, e ele encontra a Iracema, que é uma jovem de 15 anos, vivida pela Edna de Cássia, que depois de perder a família, ela perde a família ali no Círio de Nazaré, né, que é uma das maiores festas religiosas do mundo, um fenômeno, que um dia eu vou ter o prazer de Ismaelino Pinto, nosso, né, embaixador de Belém, Isiane Castro também, diretora da Amazônia Fidoc, me receberem numa época do Círio. Ela tem que se prostituir para sobreviver, e o Pereio a conhece, e, né, é muito desse embate. A Edna não era atriz, a Edna era uma menina, que a gente vai já entender, a gente conversa com ela também já, que o Bodansky e o Orlando Senna viram ali e falaram, ela tem potencial para ser a nossa Iracema, fez o teste, né, e aí foi. E a Edna mesmo fala, né, que o quanto ela aprendeu com esse projeto, e o Bodansky trouxe essa personagem porque ele percebeu nessas viagens que ele fazia de expedição à Amazônia o quanto de meninas menores de idade se prostituíam. E, infelizmente, isso ainda é muito atual. Olha Humanas aí, que a gente trouxe para falar, né? O quanto a Amazônia está ameaçada, o quanto ela ainda está sendo destruída, o quanto agora a gente tem essa brincadeira, né? O filme até fala, vou até o Pacífico, e a gente sabe que está sendo uma estrada
aberta até o Pacífico, na Amazônia. Precisamos disso? 60, 50 anos depois, a Amazônia mudou? Infelizmente, não. Então, acho que esse filme, além de tudo, continua atualíssimo, além de ser um grande cinema, né? Que mistura aí o documental, a ficção, um dos grandes mestres do cinema documental do mundo, o Jean Rouch, né? Mestre do cinema francês, do cinema verité, abraçou Iracema naquela época e foi um dos grandes embaixadores. E esse filme não é só para nós, não. Ele é importante no mundo inteiro e ele forma olhar e forma cineastas e cinéfilos. Ainda hoje vai continuar formando, né, Vitor? Muito bem, Flávia Guerra. Muito bem. Você conversou então com o Bodansky, né, o Jorge Bodansky, e com a Edna de Cássia, e a gente vê então agora esse papo aqui no Plano Geral. Vamos lá. Jorge e Edna, eu estou muito feliz de falar com vocês aqui, porque esse relançamento, né, do filme, ele faz a gente passar outro filme na nossa cabeça, né? Eu acho que vocês, ao longo dessas décadas, com certeza já viram vários Iracemas, né? Já viram gerações revendo o filme. E eu queria que vocês trouxessem um pouco disso, assim, porque para mim é outra viagem. Cada vez que eu revejo Iracema, eu vejo aquela Amazônia, eu vejo a de hoje, né? Eu queria que vocês falassem um pouco de como é essa sensação para vocês, que para mim foi uma viagem, assim, eu tô, sabe, repensando várias questões do filme. Olha, a sensação de ver a cópia restaurada, né, que ela está muito, muito bem restaurada, né, Alice Andrade, que fez o restauro, e a gente conseguiu achar os originais na Alemanha, tanto o negativo original quanto os originais de som magnético. Isso permitiu um restauro incrível. Então, ele está em 4K, quer dizer, ele parece um filme de hoje, né? Tanto no sentido da técnica, né, da qualidade da fotografia e do som, e, infelizmente, pelo conteúdo, né? A gente olha 50 anos para trás e vê que as coisas continuam iguais, né? Tudo que o filme mostra, trabalho escravo, ocupação irregular da terra, queimadas, gado, o que for está hoje aqui, né? E de uma forma mais exacerbada. Então o filme ele tem essa triste realidade, mas ao mesmo tempo uma satisfação enorme de ver ele como se fosse um filme novo, é uma surpresa. E você, Edna? Para mim é a mesma coisa que o Jorge fala, eu só vou acrescentar umas palavrinhas só, mas que o que ele falou eu concordo e assino embaixo, entendeu? Porque realmente é aquilo que o filme tá mostrando, que ele mostrou há 50 anos atrás, continua acontecendo hoje. Então, para a gente é muito bom que essa geração nova assista o filme que se passou há 50 anos atrás, entendeu? Eu acho que vai ser muito importante para a nova geração. Eu Você também. fala sempre que quem envelheceu foi a Edna. Justamente, porque É, é aquela coisa, como eu sempre falo, são duas coisas que eu falo. Quando eu estou contando a minha história, eu me sinto a velhinha do Titanic contando a história dela. E a outra é que eu envelheci, mas o filme Iracema continua gatinho, continua novo, entendeu? Olha, eu também acho que você continua linda, gatinha, mas tudo bem. Mas falando sério agora, é curioso, né, ouvir vocês falarem isso. E você também, Edna, porque é você lá. Você é a Amazônia, né? Para mim, você sempre foi uma grande metáfora do que é a Amazônia, sabe? Como a gente vê, como a gente não conhece, como a gente fica fascinado. Quem não é, né, da Amazônia e que é tão incompreendida, né? O Jorge. Eu lembro vários debates que eu já vi o Jorge participar, você também, de falar dessa lógica que não muda da gente, não é nem explorar só a Amazônia, é olhar a Amazônia, é olhar ela muito de fora. E o Amazônia, o filme, o Iracema, colocou a gente dentro, né? Então eu queria que vocês também falassem disso, né? Jorge, você fez a série, né, sobre a Transamazônica há pouco tempo, né? Atualizou outras coisas, que tem um olhar tão especial seu. Como é que você vê essa jornada por dentro da Amazônia, que vocês trazem a gente para dentro? não, o que a gente percebe é que o projeto que os militares tinham na época da ditadura, aliás, a Transamazônica foi o maior projeto da ditadura, né? A forma de ocupar a Amazônia, o olhar sobre a Amazônia, que na época não levava em consideração que lá moravam indígenas, que lá tinha quilombolas, que lá tinha ribeirinhos, né?
isso tudo não contava, né? Então, os projetos vinham de fora para dentro. Isso continua igual hoje, né? Os projetos todos que estão levando, vamos dizer, a integração da Amazônia, obedecem absolutamente à mesma lógica. São projetos de fora para dentro, né? As pessoas que moram lá, que vivem em função disso, não são levadas em consideração. Hoje é igual, né? Para você, Edna, o que que mudou ou não mudou? Você já falou um pouco disso, mas quando você olha o filme, quando você recebeu o filme, você sentiu essa diferença do olhar do Jorge e do Orlando? Eu senti muito, porque eu, com essa nova, essa nova roupagem, ele ficou muito lindo, entendeu? Ficou muito, mas ficou muito bom, porque parece assim que foi feito hoje, sabe? Então, foi um trabalho bem feito. E, para mim, o que eu tenho a dizer é que eu gostei muito e esse trabalho foi impecável para mim, certo? Então, é isso. Jorge, é engraçado que você diz, né? Essa lógica da Amazônia não mudou ainda, né? E você continua, como diz o Carlos Alberto Matos, né? Que fez o livro da coleção Aplausos sobre você, você é um cineasta expedicionário, né? Eu concordo, assim, seus filmes são expedições, isso que eu falei, a gente sempre se sente na expedição com você. Assim, toda vez que eu vejo um filme seu, eu me sinto assim, né? Eu estava até outro dia lembrando o filme do Mercúrio, né? Que o avião toma tiro até, né? Assim, você sempre se jogou. E no Amazônia você misturou essa ficção, você e o Orlando, claro, essa ficção com a realidade. Como é que você vê hoje, em perspectiva, essa também inovação que o Amazônia, né, que o Iracema trouxe para a gente? Isso vem muito a partir de uma vivência pessoal minha, porque eu venho do jornalismo, né? Eu venho da fotografia. Né? Quando eu fui a primeira vez à Amazônia, eu fui como fotógrafo, né? E depois eu voltei várias vezes como câmera da televisão alemã, né? Na época da ditadura, trabalhando em reportagens com temas arriscados. Então, essa forma de trabalhar de uma forma muito simples, com uma equipe mínima, e saber lidar com a situação do momento, não aparecer, né, filmar e cair fora rapidamente antes que as pessoas percebam o que você está fazendo. Isso eu vim com essa experiência, né, desse trabalho jornalístico. Quando eu cheguei ao Iracema, eu trouxe essa experiência para o projeto. E para contar a história, a gente precisava de dois personagens que tivessem um controle sobre a história, né? Que é o chofer de caminhão e a menina que se prostitui. Então, o Pereio, eu já tinha filmado com o Pereio em filme de João Batista e tal. Então, eu já conhecia o Pereio, já sabia que ele era uma figura contestadora, corajosa e que tinha uma capacidade de improvisação muito grande, né? A dificuldade foi achar a Edna, né? Porque precisava ser novinha, né? E precisava ter a aparência de uma cabocla, de uma ribeirinha, que coisa que eu não ia jamais achar no Sul, não faria sentido trazer uma menina do Sul e levar para fazer o papel de uma nortista, né? E a gente não teve muita dificuldade, mas no final tivemos sorte de, conjunto com Orlando, de achar a Edna, né? Num programa de auditório lá em Belém do Pará. Aí quando era um auditório assim cheio de menininhas que estavam matando aula, né? E, quando eu entrei, eu vi dois olhinhos pretinhos lá no fundo e falei, olha aí, falei para o Orlando que estava do meu lado, né? Achamos a Iracema, é essa, né? Aí eu pedi para o Orlando falar com ela, aí tem toda uma história que surgiu a partir daí. Edna, é verdade? Estava matando aula? É isso. É, com certeza, estava mesmo. E como é que Eu era foi? aquela, Hum, eu era aluna, aquela aluna boa que podia faltar aula, mas quando chegava na hora, tirava boas notas, sempre foi assim. sempre Aí foi justamente o que ele falou, né? Que foi lá no auditório, lá do Sesc, lá em Belém, numa quadra que tinha lá Jarbas Passarinho. Aí foi lá que eles me acharam, justamente nesse horário, o programa começava tipo 11 horas da manhã. Aí eu ia para lá. Não todos os dias, né? Que já era demais ir todo dia, né? Mas eu ia. Num desses dias deram sorte que eu estava lá, né? Aí eu fui.
conversei com Orlando, Jorge aí com Orlando. Aí fui pro Ver o Peso bater foto. Quando cheguei lá no Ver o Peso tirando foto para alguma coisa, eu fui flagrada pela minha mãe. A minha mãe me deu flagra lá no Ver o Peso, tirando foto com Orlando. Aí perguntou o que era que eu estava fazendo lá, eu disse que eu estava tirando umas fotos, só isso. Aí quando eu cheguei em casa foi que o bicho pegou, né? Aí depois eu falei que eu ia levar eles lá para conversar com ela e tudinho. Aí passou um tempo, aí eu levei o Jorge e o Orlando e foram lá conversar. O Orlando tinha mais jogo de cintura, né? Aí foi, conversou muito lá com ela, e ela aos poucos foi cedendo. Aí aconteceu. E hoje, olhando assim, você avalia que o Iracema foi algo que mudou a sua vida, no sentido de como olhar também a Amazônia, o cinema, e a importância que você tem para o nosso cinema? A pessoa acha que eu sou importante por cima, mas eu não me acho essa Coca-Cola toda, não, sabe? Mas é, em termos de Amazônia, aí eu passei a observar mais, né? Não, né? O clima, a sustentabilidade, sabe? Aí tem que o efeito estufa que o desmatamento tá provocando, entendeu? Então eu passei a dar mais importância sobre isso. É, e a gente também, né, Jorge? A gente fala que esse filme continua muito atual e eu fico olhando o mundo de hoje, o Brasil de hoje, o momento político do Brasil de hoje, né? Como é que você sente? Você já falou um pouquinho no começo aqui, né, de como as novas gerações vão poder ver o filme no cinema e discutir. Eu acho que o Iracema nunca saiu de pauta, né? Mas a gente sabe que vocês sofreram, correram riscos, né? O filme ficou censurado, só estreou em 81, né? Como é que você vê hoje o Iracema e fazer cinema hoje também na Amazônia, que você nunca deixou de fazer, as novas gerações também filmando a Amazônia? Tem um dado interessante hoje, que é o cinema indígena, né? E quebra um pouco essa coisa do olhar de fora, né? Pela primeira vez está Hum. se produzindo um audiovisual com o olhar de dentro, né? Isso é um dado novo, né? Que eu acho bem interessante. O resto não mudou muito, as dificuldades e os riscos, né? Continuam os mesmos, né? Se você vai tratar da realidade, né? Se você encena, tudo bem, mas se você vai lá no real, as pessoas sofrem ameaças, têm medo, são assassinadas, né? Tudo continua. Talvez até pior. Pois é, tem isso, talvez até pior, não sei se alastrou mais, né? Uhum. Abrindo uma estrada para o Pacífico, né? Que o Pereio até fala isso, né? Ele fala, né, assim, pelo Acre, né, e está acontecendo agora. Notícia saiu há 3 dias atrás que os chineses vão construir a rodovia. Foi profético até nisso também. Foi profético. Eu pensei nisso, eu pensei nessa frase do Pereio quando eu vi essa notícia, É, porque não necessariamente eu sei, né? Não vou dar opinião porque eu não sou especialista, mas se isso é bom para a Amazônia, né? É, é isso, assim, a gente vê a Amazônia ser, não sei se é violentada a palavra, mas é de tantas formas ainda hoje, né? é complicado, tudo é muito complicado lá no o problema não é simples, né? Então, conciliar todos os interesses, né, é muito difícil, né? Mas, de qualquer maneira, tem uma coisa que eu acho muito importante e que continua não sendo feita, que é a participação das populações que vivem lá, né? Que têm experiência, que estão lá há muitas gerações, milhares de anos, como os indígenas, né? Que continuam excluídos, né? Quer dizer, nós temos que trazê-los para o debate, entende? Qualquer projeto da Amazônia tem que contar com a participação ativa deles, senão vai ser um desastre. E continuam não sendo, né? O que seria o básico, é isso que é. Exatamente, não continuam sendo ouvidos. Cai em E- cima deles uma estrada, um projeto da Petrobras agora, sei lá, né? Tudo vem de fora para dentro, né? A soja, né? Com uma violência tão grande
que destrói tudo, né? Não destrói só, vamos dizer, lá onde o fogo comeu, mas destrói toda a sociedade no entorno, né? Sim. E é uma arrogância isso, né? E continua, é isso que eu acho. É o básico, Continua, as né? pessoas estão É lá e pior, entendem. pior, porque são projetos maiores, né? Interferem mais e numa escala muito maior, né? Acho que a escala é um perigo, né? E esses projetos vêm É. estudiosos, né? Agora, falando de cinema, você falou do projeto de restauro. Como é que você vê essa importância desses restauros, não só Iracema, outras obras? Eu confesso que as sessões que eu mais adoro assistir hoje em dia são as de filmes restaurados. Eu brinco que o festival que eu sonho em cobrir é o Cinema Ritrovato de Bolonha, sabe? Porque são filmes que a gente não consegue ter o mesmo acesso, né? Os novos a gente acessa quando eles estão novinhos, os clássicos, e assim, me emociona o Iracema restaurado. Então, eu queria que você falasse um pouco mais desse processo. Achou as cópias? Onde vocês acharam? Como é que foi esse garimpo, né? No bom sentido. Esse é o bom garimpo. Eu tive a felicidade que, com a exposição ano passado no Instituto Moreira Salles, né, a gente paralelamente fez uma amostra dos meus filmes, né, pela primeira vez uma amostra assim, praticamente todos, e aí surgiu a ideia de vamos redigitalizar e vamos restaurar, né? E aí a Alice Andrade, né, que restaurou a obra do pai, se ofereceu para restaurar os meus filmes, e a gente começou a procurar, né? E aí achamos na televisão alemã os originais, né, de som e de negativo. E a mesma coisa aconteceu com o Terceiro Milênio também. Achamos os originais e conseguimos restaurar mesmo, né, em 4K, tanto o Iracema quanto o Terceiro Milênio e o Gitirana. O Gitirana a gente chegou a fazer o arquivo em 4K, só que ainda não conseguimos finalizar, né? Mas a parte mais importante já foi feita. E eu acho tão interessante para conhecer a história do cinema, né? Para a gente conhecer a nossa própria história, né? Se a gente faz a história, por que não fazer a história do cinema? Então, o restauro desses filmes todos brasileiros que estão sendo feitos agora são fundamentais para se conhecer o cinema brasileiro. Esses filmes não estavam acessíveis, como você mesmo falou, né? Como é que você vai querer conhecer um cinema sem conhecer a história desse cinema e sem ter acesso aos filmes, né? Agora, devagarzinho, está começando a ter. E com o Iracema agora, essa estreia, reestreia no Brasil todo. Os outros temos chances, pelo menos, de ver no streaming. A gente vê em Eu mostras, espero que sim. vê a Não, mostra eu espero que Moreira sim. Salles. A gente começou com o Iracema, né? Então não vamos atrapalhar o Iracema colocando os outros filmes, mas vão chegar o momento dos outros filmes, né? Se não forem para o cinema, vão para o streaming, mas eles vão com uma qualidade atual, né? Então vai permitir o filme ser visto como se vê o filme hoje, não como uma coisa antiga, né? Exatamente. Edna, é, você vai estar nesses lançamentos, nessas conversas do Iracema, a partir de agora. Com certeza, né, Jorge? Ah, ela tem participado várias vezes, em vários lugares que a gente fez pré-lançamento, ela É. participa bastante. E ela Eu também tenho. foi feito um documentário sobre ela agora, recentemente em Belém, que é bem interessante, né? Eu não assisti ainda o documentário, eu ia até comentar. Acho que ele está inédito É. ainda, tá no Ele está circuito. inédito ainda, É. mas a gente pode te passar o link. Eu quero assistir, quero sim, quero ouvir mais a Edna. A gente formou muito o olhar com Iracema. Edna, você é importante, crucial, sim, eu acho. Figura essencial do nosso cinema. E eu não estou falando isso porque você está aqui, não. Acho que Iracema é um filme que formou muito, ainda forma e vai formar muitas gerações aí para o nosso cinema. E é um documento, né? E além de tudo, eu acho um filme incrível, como ficção também. Então, obrigada a vocês dois. Obrigada, Jorge. Obrigado a Parabéns. você, Flávia. Parabéns. Obrigada, eu que agradeço.